Oi, sou o professor Ivan, vou comentar a prova de inglês da Unifesp 2012. Vamos lá então, muito parecida com as provas dos anos anteriores. Então, começando aqui com a questão número 31. Ele fala o seguinte: The Epidermal Electronic System, nós temos como correta alternativa D, can be hardly significa mal pode ser noticed, significa percebido, due to, devido a its dimensions, suas dimensões, and characteristics, e características. Então, nós iremos encontrar isso daí no texto em alguns momentos. Por exemplo, nós poderemos notar aqui, por exemplo, the device, which is almost invisible. Nós podemos notar também que, devido às suas dimensões e características, isso é no primeiro parágrafo. Podemos notar também no segundo parágrafo, onde ele fala que, nesse momento aqui, the circuit is about the size of a postage stamp. É do tamanho de um selo. Is thinner, mais fino than human hair, do que o cabelo humano. Então a gente percebe aí, de acordo com as dimensões e as características. E a gente completa aqui no terceiro parágrafo, onde ele diz que aqui, ele vai falar que a palavra mágica aqui vai ser undetectable. Completely undetectable. Então vamos lá. Então ele diz que a simple stick-on circuit can monitor a person's heart rate and muscle movements, as well as conventional medical monitors. Então está dizendo que o único circuito stick-on, que ele vai colado, ele pode monitor a person's heart rate and muscle movements, então os movimentos do coração, ok? E as batidas, rate, as well as, então tão bem quanto conventional medical monitors, como, tão bem quanto os monitores convencionais, certo? But with the benefit of being weightless, mas com o benefício de ser, mais, vamos dizer assim, mais leve and almost completely undetectable. Não pode ser noticiado, não pode ser percebido. E no texto ele traz can be hardly noticed, que é a mesma coisa. Então está respondida a questão 31. Ok? Então vamos lá. Questão número 32. A alternativa correta é a A. Então diz que ele é confortável devido à sua flexibilidade, entre outros atributos. Então tem dois momentos no texto que ele fala sobre flexibilidade, que é no primeiro parágrafo, que ele fala aqui, with the invention of an ultra thin and flexible electronic circuit. Então, flexível, circuito eletrônico flexível, certo? Então, vamos lá. Flexibilidade, entre outros atributos. Então, aí nós teremos também no segundo parágrafo, que ele fala em flexibilidade, mais uma vez, Flexible Electrical Circuit. E no final do segundo parágrafo, na questão 32, ele vai falar aqui, comfortable. Tá aqui, So the technology can connect you. Ela pode conectar você to the physical world and the cyber world in a very natural way that feels comfortable. Então está respondido. Questão 32, que diz que o sistema eletrônico epidérmico é confortável devido à sua flexibilidade, entre outros atributos. Certo? Questão 33. In order to create the epidermal electronic system, alternativa C. Então, it was necessary to merge. Então, foi necessário to merge
fazer uma junção. The different conceptual frameworks of biology and electronics. Então, junção entre biologia e eletrônica. Então, essa questão 33 nós encontramos no quarto parágrafo. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó. De-blurring of electronics and biology is really the key point. Então é o ponto-chave. Blurring significa, você pode traduzir como a junção, no caso, né? Blur é algo borrado ou ofuscado. Nesse caso aqui, a junção. Não existe uma diferenciação clara, na verdade, né, entre a eletrônica e a biologia. Então, tá aí. Vamos lá, questão número 34. Então, a questão 34, ela fala que the sentence based on the second paragraph. Então, no segundo parágrafo diz, circuit sticks to the skin. Ele cola, então, sticks to the skin, ele cola a pele by the natural electrostatic forces. Por forças eletrostáticas naturais, rather than. Rather than significa em vez de cola. Alternativa correta, alternativa E, é a mesma coisa. Então, rather than é sinônimo de instead of. Okay? The natural electrostatic forces instead of glue stick the circuit to the skin. Então, ela vamos dizer assim, ela cola o circuito à pele. Muito semelhante, né? O jeito de perguntar, a característica das provas anteriores, essas provas da VUNESP. Questão 35. Então, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte. Ele quer saber da expressão as well as. Equivale em português, tão bem como. Já havia até traduzido anteriormente. Então, ele fala assim, muscle movements as well as. Bem como, ou na verdade, tão bem como, conventional medical monitors, os monitores médicos convencionais. Então, a simple stick on circuit can monitor, o circuito pode monitorar a person's heart rate, batimento cardíaco, and muscle movements, e os movimentos musculares, tão bem como, né, os monitores médicos convencionais. Então, são questões que não deixam dúvida, bem claras. Questão 36. Então ele fala assim, ele quer saber do verbo modal might. Então tá aqui. Might é uma possibilidade remota. Tá aqui, ó. May também é possibilidade. Might é passado de may. Tá respondida a questão 36. Questão 37. Então ele fala a palavra this. This is a way to truly integrate them. Então this refere-se a, como já havíamos dito anteriormente, blurring of electronics and biology, que é a junção da eletrônica com a biologia, que é capaz de integrá-los. Questão 38. Então ele fala o seguinte, o trecho do quarto parágrafo. All established forms of electronics are hard, rigid. Biology is soft, elastic. Então ele fala assim, todas as formas, então traduzindo, todas as formas estabelecidas de eletrônicos são duras, rígidas. Biologia is soft, é macio, elástica. Então pode ser reescrito sem alteração de sentido como all established, alternativa D, all established forms of electronics are hard and rigid, whereas. Então vamos lá. Enquanto que, ou ao passo que, a biologia is soft and elastic. That's it. Tá respondido. Questão 39. Ele fala assim, no último parágrafo, um exemplo of what is a bag of tricks. Como é que a gente pode traduzir bag of tricks? Um saco de
de mágicas ou de truques, né? Na verdade da cartola, né? Um exemplo das coisas que eles tiram da cartola. Então, uma das coisas que eles tiram da cartola é Light Emitting Diodes, no último parágrafo. Vamos lá. Aqui, ó. In our bag of tricks. Então ele fala, we threw everything in our bag of tricks on the platform. Então tá aqui, ó, Light Emitting Diodes. That's it. Questão 40 agora já no segundo texto. Então tá aqui um pouco menor esse texto. Questão 40, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos começar pela alternativa C, então depois a gente vai para o texto. This study concluded that extremely old people, então o estudo concluiu que pessoas extremamente idosas do not have significantly different eating, elas não têm, né, uns hábitos, assim vamos dizer, né, significantemente diferentes hábitos alimentares, eating, de alimentação, né, de bebida, and exercise, from the rest of the population, do resto da população. Então, elas não têm hábitos significantemente diferentes. Em outras palavras, no primeiro parágrafo a gente encontra, tá bem no primeiro parágrafo, bem no comecinho, the eating, drinking and exercise habits of extremely old but healthy people differ little. Então, ele difere pouco from those of the rest of us, daqueles, né, dos homens, do resto de nós. Então, está respondida aí a questão número 40. Questão 41 agora, em português. Eles vão mesclando, né? Os homens que fizeram parte do grupo da faixa etária mais velha, alternativa E, apresentaram uma tendência ao sobrepeso semelhante aos homens da faixa dos 65 aos 74 anos. Está no segundo parágrafo. Está aqui, ó. Long-lived men were less likely, menos propensos to be obese, seriam obesos, than their younger counterparts. Although, embora, no less likely, não menos propensos, to be overweight, né, a estarem obesos ou apresentarem uma tendência ao sobrepeso. Respondida a questão 41. Vamos finalizar agora. Questão 42. Eles sempre utilizam, né, essas conjunções. Vamos lá. Although. A palavra although, embora, pode ser substituída sem alteração de sentido por but, que significa mas. Os dois são contraste. Todo ano tem uma sentença, ou na verdade um exercício semelhante. Então, as três últimas, para que os alunos, né, preenchessem as lacunas do texto. Então, a 43 será preenchida com does this mean, significa, isso significa, que pode ser traduzido por does this mean, é a alternativa D. Isso significa que it all depends on genes, que tudo depende dos genes. Então tá aí, 43, alternativa D. 44. Ela será completada por do not have, que é a alternativa B. Então, for most of us, para a maioria, né, de nós, who do not have, que não tem genes for, né, no caso, genes para longevidade. Tá aí. Ok? E a última pode ser traduzida, né, ou melhor, pode ser completada pela alternativa C.
Vamos lá, então. Então, nessa última, ele fala o seguinte. If you follow, se você seguir the healthy lifestyle the medical community has put forth, né? Vamos colocar assim, se você tem seguido, né, o estilo de vida saudável que a comunidade médica has put forth, significa tem exigido, you are, de acordo com o texto, much more likely, muito mais propenso to live past 80, ok? De viver, né, mais que 80 anos. Então é isso. Uma prova bem... Essa prova da Unifesp desse ano. Então, uma prova bem elaborada, como sempre. Parabéns à banca da VUNESP. É isso daí. Temos certeza que nossos alunos tiveram um desempenho brilhante.